Bem-vindos a esta análise focada. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias que, definiram a nossa era digital, olhando para Alan Turing e John von Neumann. Duas figuras centrais, sem dúvida. Exato. E as informações que a gente recebeu traçam um percurso bem interessante, sabe? Começa com um Turing ainda jovem, fascinado pela máquina de escrever da mãe, Sim, os materiais mencionam isso? imaginando como criar algo parecido, né? Isso. E essa curiosidade inicial que os textos apontam parece que foi o estopim para tudo. É uma ótima forma de começar. Então, a nossa missão aqui é tentar destilar, a partir desses textos que analisamos, o que realmente separa um computador de, sei lá, uma calculadora superpotente. Vamos seguir as pegadas desses dois gigantes. Uma distinção fundamental. Ok, então, vamos explorar isso. Perfeito. É uma exploração que nos força a pensar sobre a própria essência da computação, né? E tudo começa, conceitualmente, pelo menos com o Turing. Sim, exatamente. Os materiais que a gente viu destacam muito isso. A genialidade da máquina de Turing não estava em peças físicas, mas, assim, em pura lógica. Abstração pura. Isso, uma fita teórica, que seria infinita, uma cabeça de leitura escrita, símbolos simples, tipo 1 e 0, e um conjunto de regras. Uma simplicidade que chega a ser desconcertante. É verdade. E aí, aqui a coisa começa a ficar realmente fascinante. Ele não parou aí. Ele imaginou a máquina universal de Turing. Uma única máquina teórica capaz de simular, basicamente, qualquer outra máquina de Turing. Os materiais sugerem que essa é a semente da ideia de um dispositivo que pode fazer, quase tudo, né? Só depende do programa que você coloca nela. Isso nos leva direto para aquele conceito de ser Turing complete, não é? Exato. Explica um pouco isso pra gente. Bom, o interessante aqui, eu acho, é como essa abstração teórica define o alcance máximo do que é computável. Uma linguagem de programação, ou uma máquina mesmo, atinge essa marca se ela conseguir simular essa máquina universal de Turing. Entendi. Claro, tem uma nuance importante que os textos fazem questão de frisar. A teoria fala de uma fita infinita. Que não existe no mundo real. Exatamente. A nossa memória é finita. Então, os nossos computadores são, na verdade, aproximações incrivelmente poderosas disso, mas ainda são aproximações. Faz sentido. Mas o ponto crucial, segundo a análise dos materiais, é que as linguagens que usamos hoje, Python, Java, C++, elas têm essa capacidade de simulação universal. A eficiência varia, claro, mas a capacidade teórica está lá. Ok, então Turing deu essa base teórica fundamental e aí entra o von Neumann para trazer isso para a Terra, digamos assim. Precisamente. Enquanto Turing estava mais no campo da matemática, da lógica, von Neumann, os documentos descrevem ele quase como uma força da natureza, né? Sim, um prodígio, memória idética, contribuições em matemática, física quântica, economia, teoria dos jogos. É impressionante ler os relatos. Sem dúvida. E na computação, ele tinha essa capacidade única de conectar a teoria com a aplicação prática, de fazer acontecer. E como ele fez isso? Qual foi a grande contribuição prática dele? Trabalhando lá no projeto do EDVAC, por volta de 1945, que foi um dos primeiros computadores eletrônicos de programa armazenado. Certo. Von Neumann propôs a arquitetura que basicamente virou padrão para quase todos os computadores desde então. E analisando em perspectiva o ponto de virada mesmo, que os materiais analisados ressaltam bastante, Qual foi? foi a ideia de armazenar as instruções do programa e os dados que o programa usa juntos, no mesmo espaço de memória compartilhado. Isso é chave. Antes era separado. Exato. Antes, você tinha mecanismos diferentes para colocar o programa na máquina, muitas vezes fisicamente, com fios e pinos. Essa unificação, como os textos apontam, foi o que deu a flexibilidade e a reprogramabilidade rápida que a gente associa aos computadores hoje. Entendi. E ele também definiu aqueles blocos básicos que a gente estuda até hoje: a unidade central de processamento, a CPU, a memória e os dispositivos de entrada e saída, o I/O. Isso realmente ajuda a gente a entender o contraste com as máquinas anteriores que os materiais mencionam, né? Tipo, a máquina analítica do Babbage, o ENIAC, o Colossus da Segunda Guerra, o Z3. Sim,
Máquinas incríveis para a época, sem dúvida. Mas os textos classificam elas mais como calculadoras glorificadas. Elas podiam ser reconfiguradas, é verdade, mas não armazenavam o programa como dados na memória principal, certo? Exatamente. A análise dos materiais sugere que faltava nelas essa combinação, a capacidade teórica de ser uma máquina universal, como Turing imaginou, implementada através de uma arquitetura prática com um programa e dados juntos na memória, como von Neumann especificou. A diferença crucial, parece, não é só a velocidade de cálculo, é a própria natureza da máquina. Flexível, programável, universal. Entendi. É uma mudança de paradigma mesmo. Totalmente. Então, resumindo um pouco o que os materiais nos mostram. Turing deu a definição matemática, o que da computação universal. Os limites teóricos, as possibilidades. A fundação lógica. Isso. E von Neumann deu a arquitetura prática predominante. O como fazer isso funcionar de verdade, com base na ideia transformadora do programa armazenado. Juntos, eles são os pilares. Exatamente. A base conceitual e prática da computação moderna. Então, no fim das contas, o que a gente leva disso tudo? Que o aparelho que está sendo usado para ouvir esta análise agora, seja um celular, um computador, qualquer um deles, opera sobre princípios que foram definidos há mais de 70 anos. Toda essa flexibilidade, esse poder que a gente tem na mão, é um legado direto da visão teórica do Turing e da engenharia prática do von Neumann, como as fontes que a gente explorou detalham. É impressionante pensar nisso. E nos deixa com uma provocação final, né? Uma que emerge dessa discussão toda sobre limites teóricos e arquiteturas. Qual seria? Se a máquina de Turing define um horizonte porque é computável pelos métodos que a gente conhece hoje, e até a computação quântica, pelo que parece, opera dentro desse limite, talvez só mais rápido para certos problemas. Interessante. Qual seria o próximo salto? Será que pode existir um paradigma computacional que vá fundamentalmente além do modelo de Turing e da arquitetura de von Neumann? Uma pergunta que fica no ar. Fica a reflexão.